Muito bom dia, pessoal. Segunda-feira, vim aqui conversar um pouquinho com vocês aí sobre cuidados com a pele. Queria me apresentar, né? Se você chegar aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou Josi. Nesse perfil aqui eu falo aí da consultoria de beleza, então trago dicas de produtos, né? E também aí como que você pode cuidar aí melhor também da sua saúde, até porque esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que é cuidados com a pele, a proteção solar, também é saúde, né? Não é só a questão aí de beleza, é uma questão de saúde. Quero já no início desse vídeo pedir desculpas aí por qualquer barulho, mas de manhã, né, é difícil, sempre tem barulho por aqui, mas vou tentar fazer um vídeo aqui bem legal, trazendo muitas informações para vocês, porque quando eu abri uma caixinha a semana passada, surgiram aí algumas dúvidas. Então eu separei 5 perguntinhas aí dessa caixinha para estar conversando aqui com vocês, para estar batendo esse papo aqui com vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aí dessa questão que é tão importante, especialmente agora, né? Que nós estamos aí na estação mais quente do ano, que é o verão. E já quero falar aí um mito, né, que muita gente ainda insiste em levar adiante, que é um mito, que é você usar protetor solar somente no verão. Isso é um mito, tá? Nós temos na verdade assim uma obrigação de usar o protetor solar durante todo o ano, né? Porque durante o inverno, por exemplo, o sol ele não aparece muito, a gente às vezes não vê, fica aqueles dias mais nublados, mas ele continua ali. Ele continua trazendo a radiação para nossa pele. Então, bom dia, Graciele. Então, é importante usar o protetor solar não somente agora no verão, é importante que a gente use aí durante todo o ano. Então, essa é a primeira informação, que é um mito que muita gente ainda insiste em fazer. Se eu vou para a praia, se eu vou para a piscina, eu uso protetor solar. Se eu saio só para ir aqui na rua, eu não uso. Então, não podemos continuar com essa ideia, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Um outro ponto que eu quero colocar antes de começar a responder as perguntas, que nós temos que mudar a nossa mentalidade. A questão do protetor solar, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não uso um protetor solar porque eu acho um custo muito alto. Nós não podemos focar no preço, nós temos que focar na qualidade de vida que nós vamos ter. A qualidade, né, a como que vai ter, a nossa pele vai estar sendo cuidada para evitar aí muitos problemas que nós podemos ter, né, com excesso aí dessa radiação solar na nossa pele, no nosso rosto, enfim, em todo o nosso corpo, até porque, né, a pele é aí o maior órgão aí do nosso corpo. Então, tire o pensamento de custo, de preço e foque na saúde, né? Nós temos que pensar no resultado. O que vai resultar eu estar usando sempre o protetor solar? Qual vai ser o resultado que eu vou ter? É isso que nós temos que pensar. Bom dia, Ana Lúcia. Então, bom dia. Então, nós temos que pensar no resultado. Por que eu tenho que usar o protetor solar? Nós não podemos ficar focado, como eu falei, muitas pessoas ficam focadas porque no preço, né? Porque é caro, por isso eu não uso. Então, os benefícios, eles são muito maiores, então nós precisamos cuidar. Como eu falei, é mito a gente achar que a gente tem que usar só no verão, nós temos que usar durante todo o ano, mas agora no verão a gente sente muito mais, né? Nós sentimos muito mais, então aí sim nós precisamos estar sempre reaplicando se você fica muito tempo exposto ao sol, tá? Então eu vou começar a falar um pouquinho das dúvidas que surgiram na caixinha. Como eu falei, eu separei 5 aqui para falar para vocês. A primeira pessoa colocou assim, olha, ela ama o sol, né? Ama talvez ir à praia, né? Eu imaginei que seja isso, ir para a piscina, mas não tem muito hábito de usar o protetor solar. E ela perguntou qual protetor eu indicaria para ela. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu já comecei a falar no início. A questão do protetor solar, se você não usa,
ele vai trazer muitos malefícios para nossa pele, né? Vamos ter aí alguns problemas na nossa pele, vamos colocar assim. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter um ressecamento, né, da nossa pele. Tem a questão das manchas que vão aparecendo, o envelhecimento precoce, ou seja, a gente fica com uma pele mais envelhecida mais rápido por não estar usando um protetor solar, né? E podemos chegar aí a algo mais grave, que é o câncer de pele. Então, a primeira coisa, você já tem que colocar que você precisa realmente começar o seu uso de protetor solar. Não importa se você não usou até aqui, né? Eu mesma, eu já falei em um vídeo já há muito tempo atrás, quando eu comecei na consultoria, que de criança, né? Vou contar aqui uma história minha, né? História real mesmo, né, gente? Eu sou do interior, né? De Anchieta. Então, lá, quando eu era criança, eu nem conhecia protetor solar, né? A gente nem sabia que existia um protetor solar. Então, eu ia para a escola, né? Andava uns 30 minutos mais ou menos para chegar à escola, andava no sol, a gente não tinha essa questão da proteção solar. E hoje eu sei que as crianças, desde os 6 meses de vida, já tem protetor solar específico para elas, né? A partir dos 6 meses de vida, a criança já pode estar usando seu protetor solar, né? Lá específico para ela, que nós temos aí para estar comprando. Então, como é importante a gente ter as informações. Então, com o passar do tempo, que eu fui crescendo, fui vendo as coisas, então que eu passei a usar o protetor, né? Então, assim, graças a Deus não tive muitos problemas, como melasma, que muitas pessoas têm, né? Que às vezes é algo que às vezes a pessoa fica até se sente mal, que são aquelas manchas que dão, né? Nas bochechas, principalmente. Então, não tive, né, tanta coisa assim, né? Não me apareceu tantas manchas assim, mas poderia ter acontecido pela essa exposição lá no início, né? Então, já temos que colocar essa mentalidade. Na questão agora de qual protetor você vai usar, você tem que conhecer o seu tipo de pele. Nós falamos aí 2 tipos de pele, que é oleosa a mista e pele normal a seca. Já vou falar aqui que a minha pele é oleosa, né? Oleosa e a mista. Então, como que você vai identificar? A pele oleosa, a gente fala aí que ela tem um excesso de brilho, né? A gente pode perceber que tem um excesso de brilho. E também, aonde fica mais essa oleosidade? Como que você vai observar? A oleosidade, ela fica na zona T que nós falamos, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que seria a testa, né? A nossa testa, o nariz e o queixo. Então, é a zona T que nós falamos. Então, se você identifica que você tem mais oleosidade nessas partes aí do seu rosto, então você vai identificar aí como uma pele oleosa a mista. Por quê? Porque às vezes, né, em algumas partes ela não é tão oleosa. Por isso que nós falamos aí oleosa a mista. E aí, qual vai ser o protetor que você vai usar nesse caso, né? Nesse caso, o que você vai usar? Você vai procurar um protetor solar com toque seco, né? Com toque mais seco, com uma textura mais fluida e livre de óleos, tá? É importante você, quando você for comprar o seu protetor, você identificou a sua pele, viu aí como que é, né? Como que tá sendo aí, você vai procurar um protetor solar para você comprar. Então, você vai olhar aí a fórmula desse protetor, tá? Porque se você já tem a oleosidade, você, óbvio, não vai comprar um protetor que vem com óleo na forma. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado para você não aumentar ainda mais a oleosidade da sua pele. Então, essa seria, né? Aí, se você precisa começar a comprar, você precisa ter essas informações. Depois, nós vamos falar da pele seca, né? Normal aí, seca, normal a seca. Uma coisa importante, esse tipo de pele, ela tem uma propensão, né? Tá propensa, ou seja, pode acontecer de ter um envelhecimento precoce mais cedo. Então, por quê, gente? Quem tem a pele seca, eu às vezes, né, eu já vi, né, conheço pessoas que têm, eles falam que tem uma tendência a ficar meio que repuxando a pele, né? Fica meio repuxando. Então, a pessoa, né, pode ter essa questão aí de envelhecimento mais
precoce na pele seca, tá? Normal a seca. Então, assim, são questões que vão sendo estudadas, né? E que os dermatologistas vão falando. Então, você que tem a pele assim, né, nesse sentido, o que você vai procurar, né? Então, você vai manter um protetor hidratante, né? Você procura um protetor que tem hidratação, porque sua pele, se sua pele é seca, a tendência é que ela precise de mais hidratação. Então, você precisa procurar um protetor solar que tenha essa hidratação mais profunda na sua pele, tá? Então, assim, respondendo essa questão aí, né, de qual protetor eu vou indicar, você precisa saber aí o seu tipo de pele para você procurar o protetor ideal aí que vai se adequar melhor, tá, à sua pele. Isso é muito importante. Você tem que ter essa informação que eu tô passando aqui, procurar conhecer a sua pele para você também comprar o protetor certinho, tá? Então, nós vamos para segunda perguntinha, eu anotei todas, tá? Em que momento eu passo o protetor solar? Essa foi uma outra questão aí que a pessoa perguntou. Então, eu imagino que a pessoa quis saber assim, por exemplo, eu vou me expor ao sol, né? Eu pensei dessa forma, acredito que seja isso que a pessoa quis saber. Em que momento eu vou passar esse protetor? Quando eu estou em casa, né, que eu não vou, mesmo que eu não vá sair, eu uso logo pela manhã, eu já lavo o rosto e já passo protetor solar. Então, acredito que seja essa a maneira ideal para você, passar todos os dias, independente se você vai sair, vai se expor ao sol ou não, especialmente aí no seu rosto. Por quê? Porque você tem a radiação solar que entra na sua casa, né, todos os dias, independente, e você também tem os raios aí, a luz dos seus coisas que você usa, dos eletrônicos que você usa no dia a dia, do seu celular, do seu computador, né, da televisão. Então, você precisa estar protegido também, inclusive mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui. E se você vai para a praia, né, ou se você realmente vai sair, vai se expor ao sol, a maioria dos protetores solares, eu fiz a pesquisa aqui, eles precisam pelo menos de 30 minutos para fazer a ação protetora na nossa pele. Então, você precisa passar ao menos, bom dia quem está chegando, você precisa passar ao menos 30 minutos antes de se expor ao sol, tá? E se você vai para a praia, se você vai para a piscina, você precisa também estar reaplicando, porque quando nós entramos na água, quando a gente toma nosso banho, quando a gente sai, às vezes você, né, passa uma toalha. Então, a tendência realmente é sair, né, um pouco desse protetor que você passou. Então, você precisa estar sempre reaplicando à medida aí que você vai vendo que é necessário. Então, isso é bem importante também, né? Porque às vezes a gente sai, a gente passa o protetor, quer ficar o dia todo e achar que aquilo vai continuar te protegendo. Não é assim, né? A gente precisa reaplicar para que essa ação protetora continue durante todo o tempo que você estiver na exposição ao sol, tá? Meninas, quem estiver entrando aí, que eu tô falando um pouquinho aqui sobre a questão aí deixei até no comentário fixado aqui sobre cuidados com a pele, sobre proteção solar. Se você tiver alguma dúvida também pode colocar aqui ou deixar depois nos comentários, porque essa live vai ficar salva e você pode deixar também nos comentários que eu vou te respondendo, tá? Então, nós vamos para a terceira perguntinha que a pessoa deixou para mim, né? Então, vamos lá. Queria saber a diferença de protetor com cor e sem cor. Então, agora eu vou voltar a falar continuar falando o que eu já comecei na pergunta anterior. Então, primeira coisa, é importante a gente saber que tanto os protetores com cor ou sem cor, eles vão ter a mesma ação, tá? A mesma proteção de acordo aí com o FPS, né, que é o fator de proteção solar que você escolher. Então, se você escolhe um fator de proteção 50 sem cor e usa, ou se você usa o fator 50 com cor, a proteção é a mesma, né? Porque o fator de proteção que ele está te oferecendo é o mesmo, então você vai ter a mesma proteção. Isso não tem diferença. O que vai diferenciar é na questão que eu falei agora aqui atrás, quando eu falei na questão
das lâmpadas, dos computadores, do celular, dessa luz. Quando a gente se expõe muito a esse tipo de luz, então hoje em dia, né, eu mesmo fico muito tempo às vezes no celular, porque é um trabalho, a divulgação, né, do meu trabalho é feito no celular. Então, se você também trabalha durante o dia aí na frente de um computador todo o dia todo, então é importante falar que o protetor com cor, tá? Ele cria uma barreira na nossa pele que, né, pode te proteger mais a essa luz que nós chamamos de luz visível, tá? Nós falamos aí luz visível, que é exatamente essa luz que eu tô falando. A luz aí do seu celular, do seu computador, de lâmpadas, tá? Então, essa é uma diferença, tá? Se você gosta, né, do protetor com cor, também tem essa, vamos dizer assim, pode dizer até uma proteção a mais, não sei, enfim, que te ajuda nessa questão dessa luz visível, tá? O protetor com cor. Se você for pesquisar, você vai ver, né, que os dermatologistas já falam sobre esse assunto, tá bom? Então, essa seria uma diferença, né, que foi me perguntado. Mas na questão de proteção, se você usa com ou sem a proteção, é a mesma, de acordo com o fator que você escolhe, tá? Agora vamos para a quarta perguntinha. A quarta perguntinha foi assim: é verdade que protetor solar ajuda a clarear as manchas? Né? Essa foi a pergunta. Então vamos lá. É importante falar que o protetor solar ele ajuda a uniformizar, né, um pouco mais aí o tom da nossa pele. Mas o protetor solar ele vai clarear, né? Ajudar a clarear de fato as manchas se ele tiver ativos clareadores na fórmula, tá? Então, nós temos aí alguns protetores solares que eles vêm com esse ativo clareador na fórmula. Então, se você tem manchas, né? Você tem manchinhas aí na pele e você queria, né, dar uma melhorada nisso, uniformizar, ficar melhor essas manchas, então você vai procurar, né, um protetor solar que tem o ativo clareador, tá? Aí sim você vai ter um resultado mais próximo do que você está querendo, tá? Agora, se você tem as manchinhas e você usa o protetor comum que eu tô falando que não tenha esse ativo, né? O que vai acontecer é que esse protetor, é claro, ele não vai deixar que essas manchas, vamos dizer assim, piorem, né? Fiquem ainda mais intensas, enfim. Mas você precisa ver aí o que você está precisando, né? Se você precisa de um protetor para clarear alguma manchinha, né? Então você vai atrás desse tipo de protetor solar que tem esse ativo, tá bom? Então seria essa aí a resposta para você. E o 5, a perguntinha 5, que fator de proteção usar? E a pessoa falou que ela é bem clarinha, né? Bem branquinha. Então vamos lá, gente. Então, assim, eu perguntei também ontem, né? Já vou responder aí, se as pessoas sabiam o que quer dizer aí FPS, né? A maioria respondeu que sim, mas teve algumas pessoas que responderam não. Então, para quem respondeu não, a sigla, né, FPS quer dizer fator de proteção solar, né? Fator de proteção solar. Então, se você tem a pele bem clarinha, né, bem branquinha, então o ideal é que você use aí os fatores de proteção aí para cima de 50, tá? Acima de 50, se você tem a pele bem clarinha, você vai escolher fator de proteção mais alto, né? Mais altos, tem 50, 60, 70, né? Por quê? Porque a pele clara, ela tem mais sensibilidade ao sol, né? Quantas vezes aí, eu tenho certeza que a pessoa que é mais clarinha, às vezes você se expõe ao sol e você fica logo vermelhinha, né? Você realmente logo queima. Então, você precisa ter uma proteção um pouco maior, porque você tem menos pigmento, você tem menos melanina. Então, é importante... Bom dia, Deise.
Então, é muito importante que você use esse fator de proteção um pouco maior. Quando a pessoa já é negra, né, no caso, já, né, como eu já sou mais escura, então ainda assim eu já acostumei a usar aí o 60, então eu já uso mais alto também. Mas, segundo, né, o que eu fui estudar, que eu vi de pesquisas aí, dermatologistas falam que fator 30 para cima já tende a pele negra, tá? A pele negra. Como eu falei, é uma questão de costume, eu já acostumei a usar o fator mais alto, então eu uso 60, então me mantenho no 60 ou 50, tá? 50 ou 60 eu fico nesses dois. Mas se você é bem clarinha, faça essa opção acima de 50 mesmo, tá, gente? Usa 60, 70. Você vai vendo aí como que é a sua pele, como que sua pele reage também ao sol. Com certeza você tem mais conhecimento, né? Nós precisamos conhecer para poder a gente se adequar àquilo que vai ficar melhor para cada um, né? Então é isso. Falei. Agora eu vou mostrar aqui no protetor, numa caixinha de protetor. Olha, eu tenho essa caixinha aqui do protetor solar. Fica meio viradinho, mas eu acho que eu vou conseguir falar para você entender essa questão do fator de proteção. Então, esse protetor aqui é um fator 60, tá? É um fator 60. Então, vem assim, ó. Na parte de cima, onde tá o 60, vem escrito assim, ó. 60 vezes mais proteção contra queimaduras solares, ou seja, aquele que nós falamos os raios UVB, tá? Então, a proteção aqui, a primeira, né, do fator 60, aquele mais alto que a gente vê quando a gente vai pegar o protetor solar, você vê assim, às vezes 60 barra um outro número embaixo. Então, o fator de proteção, aquele maior que eu tô falando, que é o 60, 50, 70, é o que vai proteger contra as queimaduras, tá? É o que vai proteger você contra os raios que causam os malefícios imediatos, né? Quando você vai à praia ou quando você sai no sol que você fica lá todo queimado, todo vermelho, né? Vermelha, é isso. É esse fator que vai te proteger, tá? E aqui no caso, o 60, que é o que vem embaixo, aqui nesse caso aqui, que é um protetor da Natura, fala assim, ó, 20 vezes mais proteção contra envelhecimento solar, que são raios UVA, ou seja, a proteção maior, aquele número maior que você vê é o que vai te proteger imediatamente, para você não queimar, para você não ter queimaduras. E no caso, a outra numeração que vem é a proteção a longo prazo, né? Ao que você vai, né, se expondo durante muito tempo e você vai tendo o envelhecimento da pele, enfim, as manchas. Então, é só você olhar direitinho aí quando você for comprar o seu protetor solar. Vou colocar aqui de volta. Então, eu acredito que era isso, tá? Consegui aí responder as perguntas que deixaram para mim. Eu espero ter esclarecido um pouco mais e eu quero deixar um recadinho no final agora, bem importante, frisar bastante aqui com vocês, tá? Que eu falei no início, não foque em preço, porque não é muito importante. Muitas pessoas também me responderam lá quando eu abri as enquetes que muita gente usa, algumas pessoas usam diariamente, que é o correto. Algumas pessoas falaram que não usa, então passe a usar, tá? Passe a usar porque é importante. E teve algumas pessoas que falaram que passa quando lembra. Então, primeira coisa, você precisa criar um hábito, né? Vou criar mesmo uma rotina. Todos os dias eu vou levantar, vou lavar o meu rosto e vou passar o meu protetor solar. Se eu vou me expor ao sol, eu vou passar no rosto, eu vou passar também em todo o meu corpo. Por quê? Porque realmente é muito importante, tá? Nós temos aí uma taxa alta no Brasil de câncer de pele, tá? Às vezes a gente não dá a devida importância, né? Então, foque no resultado que é a sua saúde, tá? Foque no resultado que é a sua saúde. Isso é muito importante. Um grande abraço. Se você tiver dúvida, você pode deixar aqui ainda nos comentários
que eu vou com certeza estar te respondendo com o maior carinho. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Beijo!